Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Vamos embora, hein? Vamos continuar. Não podemos parar. Não, até que tudo se cumpra. Até que tudo volte ao seu devido lugar. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo, quero ler com vocês o capítulo 1 e o verso 1 em diante. Diz assim: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta com nosso irmão Tiago e a igreja de Deus em Coríntios, a todos o seu povo santo e a toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e para a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Glória a Deus, irmãos. Essa é a segunda carta de Paulo a Coríntios. A primeira carta, ela chega como uma mensagem muito severa, até escrita e relatada pelo próprio apóstolo Paulo. Essa segunda carta, ela já vem num tom mais de reconciliação, uma preocupação justamente principalmente com aqueles que não entenderam bem qual era o tom da primeira carta, justamente para trazer arrependimento, porque muitos se arrependeram devido àquela carta que ele escreveu, se reconciliar. Podemos dizer, irmão, que aqui Paulo está deixando as 99 ovelhas e indo atrás daquela que se perdeu, talvez por não entender, talvez por não aceitar a mensagem de Cristo. E aqui o coração dele é pastoral, e ele explica muito disso. Eu li logo os primeiros versos, que particularmente eu amo muito, principalmente o verso 3, e quero trazer para a nossa vida, quero fazer as aplicações necessárias daquilo que o Senhor vai falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Vamos para aquilo que o Senhor quer falar conosco? Ele começa falando assim no verso 1: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, escrevo esta carta com vosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Coríntio, e a todo o seu povo santo, em toda a Acaia. Primeiro, irmão, eu quero aqui já falar algo muito sério. Não existe chamado, não existe algo que não seja da vontade de Deus. É Deus quem estabelece o propósito, é Deus quem nos chama, e precisamos compreender, porque ele veio aqui para escrever uma mensagem. A forma como vai ser dito ou como nós vamos fazer, também é Deus que determina. Porque, irmão, na verdade, quando ele fala apóstolo de Cristo, a palavra apóstolo significa mensagem, mensageiro. E todos nós, independente se seguimos Jesus Cristo ou não, carregamos uma mensagem. Todos nós, independente se seguimos Jesus Cristo ou não, influenciamos pessoas com o nosso comportamento. Sim, as pessoas estão olhando. Hebreus 12, versículo 1, a palavra fala que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Eu não tinha percepção disso, irmãos, mesmo quando eu comecei a pregar a palavra, quando eu comecei a caminhar no meu ministério ali, os primeiros passos, com muita imaturidade, com muita vontade de fazer, mas pecando muito pela imaturidade, e o Senhor ali me ensinando, eu não tinha essa percepção, mas é uma verdade. Muitas pessoas, inclusive
muitas pessoas estão torcendo para você desistir, meu irmão. E eu já quero falar isso. Muitas pessoas estão torcendo para você desistir, minha irmã, só para falar assim, ó, eu avisei que não ia dar certo. Sabe por quê? Porque elas nem se arriscam a tentar. Muitas pessoas, quando nós nos colocamos do lado da mensagem de Cristo, pelo simples fato de nós carregarmos e estarmos fazendo algo, e elas não fazerem nada, já incomoda muito elas. Muito, muito, muito. Então todos carregam a mensagem. Agora, aqueles que são chamados segundo a vontade de Deus, irmãos, eles carregam, além da mensagem, um propósito. Essa mensagem é uma palavra, uma semente. E Paulo fala claramente, fala assim, eu escrevo esta carta com o meu irmão Timóteo, a igreja de Deus em Coríntios, e a todo o povo santo de Acaia. Então, pessoas e lugares, quem define é Deus, irmão. Sim, o propósito é de Deus. Então, pessoas, lugares, e onde nós iremos, é Deus que... É Deus, irmão, que seleciona. Você percebe que quando você começou a aceitar a mensagem, foi ficando mais solitário. Alguns lugares já começaram a não fazer sentido. Se nós começamos a frequentar lugares que nos inspiram a ser pessoas melhores, andar com pessoas, nós queremos andar com homens e mulheres de fé. Perceba isso em teu coração. Eu sei que já existe isso dentro do teu coração, irmão, porque existe dentro do meu. É algo que não tem como fugir, porque vem do próprio Deus, é pela vontade de Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo, um dos seus liderados, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, fala assim, ó, ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. E aqui faz toda a diferença, irmão. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, nós temos que colocar ela em prática. E o melhor momento de colocar é agora, irmão, porque quanto mais rápido nós colocarmos em prática, mais rápidos estaremos treinados. É que eu quero treinar você, amadurecer você, e quando estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. É que eu quero treinar você. E Ele quer nos treinar, irmão. Você carrega uma mensagem, irmão. Você carrega uma mensagem, irmão. Olha, ele continua falando, seja modelo para eles. Para eles quem? Para quem observa, irmão. No amor, na fé e na pureza. Agora, isso diz para nós, irmãos, daquilo que nós escolhemos, do Senhor que nós escolhemos. Nós vamos precisar decidir, todos servem um Senhor, não se engane. Se o seu Senhor é Jesus Cristo, é amor, fé e pureza. Olha, ele continua falando, Deus nunca nos envia a uma missão sem um recurso. Ele fala, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. E aqui eu quero destacar, irmão, por quê? Tudo que nós precisamos da jornada de fé, Deus nos fornece. É Ele, ó, que Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê, porque é o que nós precisaremos, além da graça e da paz. A graça é o favor de Deus, irmão. E se Deus está com nós, não importa quem vai estar na jornada, não importa mesmo. Saiba que Ele vai escolher as melhores pessoas para andar com você. Ele sabe do que você gosta, Ele sabe do que você não gosta, Ele sabe do que nós precisamos, nós não sabemos. Ele sabe exatamente quem nós podemos ser. Sabe, irmão? Então, tudo que nós precisamos estará justamente nele. Em Efésios 6,10, Paulo fala, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nesse caminho, irmão, o diabo vai começar a atacar, não tenha dúvida. Olha o que Paulo continua falando para a igreja de Coríntios. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Quero destacar por quê? Porque ele traz algumas atribuições, algumas características do nosso Deus. Primeiro que ele é o Deus de encorajamento. Um dos nomes, esse na verdade é o último, mas eu comecei com o primeiro. Por quê? Porque um dos nomes do Espírito Santo é Paracletos, que significa, ali do grego, da etimologia da palavra, encorajador. E também podemos dizer que esse nome significa um advogado, como se fosse um personal trainer do Espírito. Ele anda bem pertinho de nós, nos encorajando, e nós vamos precisar de muita coragem nos momentos difíceis. Ele fala Pai misericordioso, como nós necessitamos nos tempos de hoje, não é verdade, irmão? Da infinita misericórdia que vem da parte do Senhor, como nós precisamos, não é verdade, minha irmã? Olha, ele fala Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu quero citar aqui por quê, irmãos? Porque ele chama a figura do Senhor pela segunda vez. Porque Senhor é aquele que é dono de tudo. E se ele é Senhor, você pode ver que Tiago começa falando da carta dele que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo menciona várias vezes que é escravo. O que quer dizer isso? Que para nós obtermos isso é somente por meio da obediência. Não tem como, irmão. Não tem como ser diferente. Na caminhada, vamos precisar de louvor, vamos precisar de misericórdia, louvado seja Deus, vamos precisar de coragem, mas mais do que isso, nós vamos precisar de obedecer. Vamos precisar de obedecer. Na própria segunda carta de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele fala que as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar todas as fortalezas que se levantam contra nós. Mas antes ele fala que essas armas são espirituais e não carnais. Que nós devemos levar a nós cativo todo pensamento que vem contra, em obediência a Cristo. E muitas vezes nós pecamos, irmãos, muitas vezes nós fazemos aquilo que é errado por não saber usar a arma certa no momento certo. Oramos enquanto devemos louvar, louvamos enquanto devemos orar. Às vezes devemos manter uma oração em espírito, ou seja, só no pensamento, ligando a Deus. E nesse momento, às vezes, pelo desespero, começamos a clamar, a gritar a Deus. Então todas as armas, elas têm um motivo. Muitas vezes, irmãos, jejuamos enquanto deveríamos estar levantando na madrugada. Então precisaríamos aprender as características de Deus e o tempo certo de cada arma que deve ser executada com precisão. Um guerreiro sabe, meu irmão, uma guerreira sabe usar a arma certa. Logicamente, a vida de oração, jejum e leitura bíblica, ela deve ser constante, para que nós venhamos nos aperfeiçoar justamente nessa obediência a Cristo. Muitas vezes vamos precisar só abraçar, muitas vezes vamos precisar ouvir da sabedoria do silêncio, muitas vezes vamos precisar apenas de um abraço. Irmão, e Deus, é na caminhada, na jornada da fé que nós vamos precisar disso, e Ele vai falar para nós, olha, por quê? Ele fala, Ele nos coraja em todas as aflições. Se uma das coisas que o Senhor fala em João 16:33 é que no mundo nós teremos aflições, mas que nós deveremos ter bom ânimo. E é uma promessa, irmão. No mundo nós teremos aflições. Muitas pessoas correm do momento da dor, muitas pessoas correm do momento da dificuldade, mas é nesses momentos que nós experimentamos a verdadeira comunhão com o Senhor. É nesses momentos que nós vemos que Ele está perto de nós. Ele continua falando, para que o encorajamento que recebemos de Deus possa encorajar outros quando eles passarem por aflições. E agora eu vou pegar um pouco pesado, irmão, porque Deus, sabe, Ele nos dá de beber, nos fortalece, mas o propósito da graça é aprender a compartilhar o pão. Jesus é o pão. Jesus é o pão, irmão. Ele é a palavra de Deus. O pão é a palavra. E precisamos aprender a compartilhar o pão, precisamos aprender a compartilhar aquilo que recebemos de Deus. Invariavelmente, isso Ele exige de nós, irmãos. Isso é uma exigência, é um mandamento. Olha, o propósito da graça e o favor do Senhor, sabe, toda essa misericórdia, toda essa coragem, é para que com aquilo que nós venhamos a receber no nosso tempo de aflição, possamos encorajar os outros, porque eles também estão passando pelo mesmo que nós. Tem propósito. Então Deus está lá do céu olhando, irmão. Olha o que o Senhor Jesus diz no capítulo 6 de João. Quero ler com vocês do verso 32 ao 35. Ele diz assim: Jesus disse, não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora Ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é Ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram ele, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. E uma das coisas que a oração do Pai Nosso fala, dá-nos o pão de cada dia. Então Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Do que a sua alma tem fome, meu irmão? Do que a sua alma tem sede, minha irmã? Então tudo isso que nós recebemos dele é justamente com um propósito, para que nós venhamos a levar
outros juntos com nós. Não tem como fugir disso. Irmão, eu sei que tem muitas pessoas que fogem do chamado. Jonas, fujão. Jonas, fujão. Mas aí o vento sopra forte e começa a atingir pessoas que não tem nada a ver com o assunto, como os marinheiros. É uma verdade. Você pode escolher, irmão. Você pode escolher de fato se você quer passar pelo vento de Deus ou trabalhar pelo propósito de Deus. Agora o própria carta de Hebreus, no capítulo 10, se eu não me engano, no versículo 31, ele fala: coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo, irmão. Sabe, Satanás, nós oramos a Deus, Deus nos livra. O nosso pecado nós arrependemos, mas de Deus, irmão, é só quando nós cumprimos a vontade dele. E Paulo continua falando, porque pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Como assim, Alisson? Mais sofrimento? Tiago fala, é motivo de grande alegria passar por diversas provações. Sabe por quê, meu irmão? Porque quanto maior a guerra, maior a vitória será. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Quanto maior a guerra, maior a vitória será. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado luta de tudo quanto é lado, têm passado guerras, têm passado guerra contra, guerra contra a escassez dos recursos, tem passado guerra no seu trabalho, tem passado guerra no casamento, tem passado guerra na família, guerra no ministério, guerras e guerras. Mas quanto maior a guerra, maior o encorajamento. Quanto maior a guerra, maior a vitória será, maior será derramado. Ele fala, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo. Mais dele, mais do pão nós teremos, irmão. Salmo 27 diz que uns confiam quando vão para a guerra, meu irmão, em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em quem você confia? Nas suas próprias forças, irmão? Quem já deu de cara com as guerras sabe o quanto é difícil confiar em si mesmo, irmão. Quantas vezes nós resolvemos encarar as dificuldades da vida, e quantas vezes nós nos sentimos impotentes, incapacitados, porque não se trata de nós, mas apesar de tudo, ele confia em nós, porque ele nos dá a força e fala que a força é nossa. Já parou para pensar? Nos deixa desfrutar da vitória, porque ele sabe o gostinho da vitória que tem para nós, e tem mesmo, irmão. É muito bom quando nós chegamos, depois de um dia cansativo de trabalho, nós deitamos na cama e falamos, hoje eu venci o mundo como o Senhor. E talvez tenha sido um dia tribulado e conseguimos trazer o sustento para dentro de casa. É muito bom. Mas quando nós passamos por período muito grande de guerra e que o Senhor nos deu uma promessa, irmão, aquela vitória ela tem um sabor realmente de mel. Não que nós precisamos esfregar como o louvor fala, porque aquele louvor, irmão, misericórdia, né? Não precisamos esfregar nada, as pessoas vão ver. Nós simplesmente precisamos lutar, porque quanto maior a guerra, maior a vitória será. E ele fala, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições. Ué, Alisson, não é leve? É leve, irmão. O fardo é suave e leve. Mas você está falando sobrecarregado? De aflições. É para um encorajamento e para a salvação de vocês. Irmãos, as pessoas olham para nós e perguntam, como é que consegue? Como é que tem um sorriso no rosto? É tapa de tudo quanto é lado. Na hora que a gente sai de uma aflição, entra na outra. Mas ela tem propósito. É salvação de outros que não creem. Tem gente que está entendendo o motivo de tanto sufoco. Tem pessoas nesse momento que o Espírito Santo começou a ministrar o coração e começaram a entender por que bate mais forte. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente o mesmo que nós. Eles virão depois, irmãos. Eles virão. É quando nós pensamos que chegamos no nosso fim, Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é quando nós pensamos que chegou o fim, é nesse momento.
que a salvação chega para nós e para eles. Quero ler com vocês, eu gosto. Êxodo, quando Deus opera aquele maravilhoso resgate dos israelitas na libertação do Egito. Quando Deus lança ali as 10 pragas e no final mata os filhos do primogênito de todo o Egito, eles liberam. E talvez naquele momento eles pensassem que a aflição iria acabar. O que acontece? Em Êxodo 14, no versículo 4, a palavra do Senhor Deus diz assim, então endurecerei o coração do faraó, é uma ação de Deus, e ele perseguirá ao meu povo, todavia eu serei glorificado com o que vou fazer com o faraó e todo o seu exército. Aí os egípcios vão saber que eu sou o Senhor, e os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Perceba que Deus coloca os israelitas como vítima e os próprios egípcios vêm como uma ordem do Senhor. Para quê, irmão? Tudo articulado, tudo parte de um plano, para que todos creiam, até os nossos inimigos. Olha, e no versículo 10 acontece o seguinte: de repente os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército. Tinha deixado lá atrás, parece que ia acabar. Aí falaram assim, ficaram apavorados e clamaram ao Senhor, mas tinham uma palavra, porque não confiaram na palavra. Sabiam, Moisés já tinham avisado. Já tinha, irmão, avisado. Olha, mas no versículo 21 é o desfecho final e é maravilhoso. Fala assim: então Moisés estendeu a vara sobre o mar. Chegaram no mar, irmão. Chegaram num momento atrás dos inimigos. O bicho pegando, irmão. Lança, carro, cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós faremos menção. E um forte vento oriental soprou a noite inteira. E aí nós entendemos que o vento não está contra, está a favor. É o vento de Deus. Agora, nenhum vento é favorável, irmão, para quem não sabe aonde vai. Eu quero repetir isso: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, mas começamos a entender, porque soprou a noite inteira e afastou o mar e tornou em terra seca. Foi em deserto de terra muito seca que eu te conheci, Oséias fala no capítulo 3, versículo 5. As águas se dividiram. Irmãos, foi naqueles momentos ali que todos creram. Agora, as mesmas águas, e a água tem o simbolismo, a tipologia da palavra de Deus também. A mesma água que dividiu o mar e permitiu os israelitas passar, foi a mesma água que afogaram os inimigos. Mas foi a mesma água que fez todos crerem. Todos crerão, meu irmão. A salvação chega quando nós cremos. Continue firme no propósito. Eu estou pregando aqui para a pessoa que está passando por, meu Deus, é sufoco, é vento, é guerra, é luta, é aflição, é morte, é suor, é lágrima, é sangue. Deus tem propósito. Não desista, não. Continua. Tem pessoa te olhando e falando, não vai dar conta, e Deus está falando, é eu que estou levando, é eu que estou contigo, meu irmão. Sou eu, seu Deus. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. E olha, porque Paulo continua falando: temos firme esperança e que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do encorajamento. Paulo estava falando para a igreja. E é assim, meu irmão, depois desse sufoco todo, que nasce a esperança viva e transformada. Lembra que no começo eu falei que todos nós somos mensageiros? Então essa esperança viva, ela vai multiplicar não só o pão, mas os mensageiros. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar, para libertar, que é poderoso para erguer aquele que está caído, que é poderoso para curar aquele que está enfermo, que é poderoso para trazer a vida aquele que está em morte, que é poderoso para tornar sábio alguém que não tem instrução nenhuma. Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em Gênesis 1, 28 ele fala, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez com um princípio para nós. Eu quero ler com vocês o que fala em Gênesis 1, 28. Diz assim, o Senhor Deus os abençoou e disse, multiplique-se, encham a terra e dominem-a. Em Mateus 13, 23, quando o Senhor faz a divisão daqueles que
recebem a semente da palavra, aquele que está fora do caminho, Satanás tem sim a legalidade para pegar e roubar aquela palavra, mas também tem aqueles que caem em solo rochoso e solo espinhoso, e o tempo vem e rouba, mas tem aqueles que caem em solo fértil. A palavra fala que aqueles multiplicam a 30, a 60 e a 100. A 30 e a 60 e a 100, e é isso que Deus está fazendo. Esse é o motivo, esse é o propósito de tanto sufoco. Não é fácil, irmão, mas tem recompensa. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Quando todos olharem e bendizerem ao Senhor através da sua história, através da sua mensagem, através da tua palavra, daquilo que tu carrega, daquilo que nós carregamos. Em Salmo 147, no versículo 5, dirão assim: o nosso Senhor é grande e tremendo, e o seu poder ninguém é capaz de medir, a sua sabedoria. Agora eu quero terminar te falando, meu irmão, confia, pequeno rebanho, não tenha medo, porque Ele sabe o que faz, e por Ele ter te usado no seu meio, no meio da sua família, aquilo que o seu coração almeja vai acontecer, porque o que o céu começa, o céu termina. Então descansa o coração nessa palavra. No final do processo tem milagre. Acalma. Que Deus abençoe vocês, que todos possam ficar com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.